sejam bem-vindos a mais um episódio do Milk Spot. Meu nome é Letícia Sereno e estou com a Ana, que vai apresentar o convidado, também já conhecido por vocês aqui. Ele já esteve aqui, ele foi o primeiro e a Ana vai apresentar. Reapresentar. Minha gente, eu vou apresentar, mas não porque agora vocês já descobriram que foi o primeiro, então tem que ser o mestre dos lácteos, George Martins. Pra fechar com George, chave de ouro o ano. exatamente. George, é um prazer ter você novamente aqui e poder até comparar, né, o desenvolvimento do podcast durante esse período de um ano. O de vocês e o meu também, né? Prazer é meu, obrigado pelo convite, parabéns pelo sucesso, pelas pessoas que passaram aqui nesse ano, assisti alguns e mais recente, vou dar destaque a Adalberto Leite, né, que trabalhou com a gente e ainda trabalha, nosso parceiro lá no Laticínio 360, algumas coisas no YouTube também no Leites e Derivados, e deu uma aula bem bacana aqui. Mas parabéns pelo sucesso, por esse um ano de vida e vida longa ao Milk Spot. E vamos levar muito conhecimento do agro e do lácteo Brasil afora. Então, vamos começar com o tema de hoje, que vai ser as tendências 2026. 2026, vamos lá, o que esperar para o mercado lácteo? Eu fiz um post no Instagram sobre 2025, o que eu achava ali que seriam as tendências lá no leite, @leites e derivados, vocês podem acessar isso. E eu acho que eu fui até bem nessa previsão também, né? Então a gente falou ali de whey, falou de inteligência artificial, falou dos produtos, principalmente dos produtos processados. Tudo isso aconteceu bem em 2025, algumas coisas um pouco caminhando. Eu acho que continua tendência para 2026, né? O whey agora já se fortaleceu e muito. A gôndola, eu acho que em um ano com certeza duplicou, triplicou, né? E eu acho que continua forte essa questão da proteína, até aparecer outra coisa ali que vire a moda do fitness, dos nutricionistas, enfim. Mas a proteína, os produtos lácteos conseguem chegar muito bem nisso, né? E os proteinados estão despontando, não é só aqui no mundo todo. Então, proteína é uma coisa que aconteceu em 2005, 2025 e vai continuar acontecendo em 2026, acredito nisso. Mas tem uma coisa que vai ser uma tendência imposta para 2026 que eu queria começar o bate-papo falando dela, Então, vamos que é uma lá. coisa que não é muito do nosso conhecimento. E aqui já fica a dica para vocês trazerem alguém para falar especificamente disso, que chama-se reforma tributária. A reforma tributária vai começar algumas coisas a acontecer agora em 2026 e aí 2027, acredito que até 2032 vai ter toda essa mudança no regime tributário e isso vai impactar a vida das pessoas, a gente enquanto pessoa física vai Uhum. impactar, mas principalmente das empresas, né? Então, tudo aquilo que a gente conhece hoje vai ser jogado na mesa e vai mudar as formas. Então, se hoje a gente tem um benefício fiscal aqui em Pernambuco, por exemplo, de 95%, né, de ICMS, por lei, não mais ali dependendo do PRODEP, que era a nossa situação, era um incentivo do governo que a gente ia pleitear, tinha que passar na Câmara Setorial e tudo mais. Nesse governo, a gente conseguiu esse incentivo de 95%. Então, esse tipo de incentivo que tem no estado, tem no outro, isso vai acabar, vai passar a ser uma coisa só. Então, tudo isso vai mudar a dinâmica tributária dos laticínios, né? E aí é uma coisa que a gente precisa começar a pensar. A gente teve recentemente numa reunião do Cindy Leite, Sampaio falando sobre esse tema, né? E de lá já despertou para o nosso contador, no caso. Algumas pessoas têm o mesmo contador em comum. A gente já marcou uma reunião com ele. Vamos marcar uma reunião com esse contador e com o Sampaio, trazer eles Contador e aqui. Sampaio podia ser bacana. Então a gente já está mobilizando uma reunião com ele para poder começar a entender, então, Quais uma são essas coisa, mudanças, quais né? são essas Se mudanças. for o mesmo, ele me disse que impacta até nos projetos do Mais Leite Em tudo, mais leite Saudável e tudo mais. saudável, Ele acha então que saiu do jogo, saiu. vai parar de ter essa restituição. Então, Sudene também Para. vai parar. Então, tem muitas coisas que vai impactar muito na vida do laticínio, principalmente aquele que é legalizado, né?
E a tendência disso tudo, é claro, é para trazer mais gente para a legalização também vai ficando mais difícil. Então, se você ainda roda clandestino, não declara impostos, tem todo esse processo, acaba que as portas vão se fechando para você lá na ponta também, Uhum. né? Então, o que é que Que é o que, acontece? que é o que é uma coisa boa também, né? Porque a gente começa a jogar com a mesma moeda ali. Porque o clandestino faz com que o mercado se adeque a ele também, porque ele fica barateando o mercado, né? Quando a gente fala dos desafios, a gente cita muito os desafios externos, né? Principalmente. Então, quando vem na nossa cabeça, a primeira coisa são os desafios externos. Ah, o leite em pó está entrando muito, isso está baixando o preço. Então, entra leite em pó, entra mussarela da Argentina. Sempre existiu, tá? Mas tudo bem. Está numa baixa, ele impacta o preço. Quando está na alta e está faltando, não impacta em nada, mas tudo bem. Ele impacta. Tem um impacto? Tem. Mas só isso não vai ser suficiente. Tem o clandestino que vai baixar o preço. Então, eu estou com o meu produto lá, né, eu pago imposto, tudo legalizado. Então, com certeza, o meu custo é maior do que o clandestino que não paga. Então, o clandestino vai chegar lá, vai baixar o preço, dependendo de onde eu estou vendendo, vai baixar o meu preço Aí também. minha pergunta é em relação a o posicionamento, de certa forma, da empresa, né? Porque para mim, eu não entendo essa questão fiscal, para mim é um assunto novo e que realmente eu deveria ter um conhecimento a mais. Mas se eu tenho um posicionamento, eu entendo quem é meu público, será que realmente esse clandestino, ele interfere tanto assim nesse preço do produto e no mercado? Eu acredito que sim e não, certo? No geral, dependendo do seu posicionamento, ele vai interferir muito pouco. Então, por exemplo, hoje na realidade, lá do nosso laticínio. Então, eu não compro leite fora. Então, não tem uma flutuação de leite, certo? Meu preço de leite é o mesmo preço o ano todinho. Então, agora em dezembro, eu já sei quanto eu vou pagar de leite. O ano todinho de 2026. 2026, tá? Paga-se mais caro por isso, enfim. Mas aí é outra história. Então, eu não estou influenciado ali no preço do leite. Então, quando você está na briga por produtor, o clandestino ele tem força e ele também solta o produtor. Então, ele acaba interferindo um pouco nessa No dinâmica, mercado do principalmente de leite, né? preço de leite, né? E lá na ponta, se você está posicionado em um local onde o clandestino não chega com nota, com crédito, aí não vai interferir muito no seu preço, porque não adianta para um supermercado, vamos falar hoje da conta mais simples, a maioria dos supermercados que são de médio a grande porte são lucro real, tá? Então eles vão pagar imposto sobre 100% do que eles venderam. ICMS, que no nosso caso aqui é 20%. Então é muita coisa. Então ele vai pagar 20% em cima do que ele vendeu. Se ele compra de alguém que não tem nota, ele vai pagar Acredita, né? 20% de tudo. Então, se ele vendeu por R$ 10 uma manteiga, ele vai pagar R$ 2 de imposto. Se ele me comprou, eu que emito nota, a R$ 8 a manteiga, e eu gero crédito para ele nessa nota, tá? Eu gero crédito de 20% daqueles R$ 8, o ICM todinho está coberto. Então, ele só vai pagar o imposto em cima de R$ 2 E não mais e não do de de 10. 10. Então, Então ele passa o a ganhar. O supermercado, lucro dele é bem maior comparado a um produto clandestino que não gera essa nota clandestino, para ele ele. vai pagar o imposto pelo clandestino, né? Então o Então, supermercado o grande nunca vai supermercado comprar não do vai comprar do clandestino. clandestino, mas se for um comprador atento, mesmo assim ele vai barganhar no preço, principalmente nas commodities. No nosso caso, mussarela e queijo coalho. Ele vai dizer, mas queijo coalho eu não sei quanto, mas o meu vizinho na feira, na frente do supermercado, isso acontece com um cliente em Recife. Se tem uma barraquinha, já denuncia a DAG, já denuncia a Visa, ninguém tira a barraquinha e o cara vende queijo, um exemplo, a 27 e o meu no supermercado é 30. Então eu não vendo queijo coalho aqui, porque o pessoal compra tudinho na barraquinha da frente. Então o cara lá da frente não está emitindo nota, não está pagando imposto, compra do clandestino, aí para ele, de fato, nessa realidade desse supermercado, pode interferir naquele produto específico. Então, se o comprador ele tiver ciência do preço, o que é que ele vai dizer? Ó, na feira de Cachoeirinha deu X. Tu tem que baixar porque tá embaixo o queijo. Tem locais que a gente vende
que ninguém discute baixa de preço. Você vende a vida todinha o mesmo valor, o mesmo preço, o comprador não chega para você para brigar. Ele tem a margem dele, está vendendo o produto, está tudo certo. É isso que você tem que fazer enquanto laticínio, buscar esse tipo de cliente. Só que tem esse tipo de cliente e tem o outro também. Então, no mercado, a gente está com tudo. Mas no mercado a gente também tem que escolher qual tipo de cliente que a gente está procurando, né? E que a gente aceita, tá com a gente. Só que aí é uma tarefa bem difícil, né? Aí Você demora pra consegue, chegar nesse você patamar. consegue Pra chegar. Mas a escolher. partir do momento que você começa a fazer esse trabalho, você consegue, em algum momento você consegue chegar a esse tipo de visão. É um exemplo de público. É tipo, você pegar uma rede hoteleira, que aí você não tem variação, porque ele não tá lhe comprando para vender. É outro tipo de público também. Você consegue passar o ano inteiro o mesmo valor de mercado. É bem diferente de uma pessoa que tem um clandestino vendendo na porta, que ele vai dizer, ó, Ana, tem que baixar R$ 1 aí para eu poder fazer uma promoção e ganhar desse cara que tá aqui vendendo na minha porta. Mas escolher cliente é o cenário ideal, certo? É Eu acho que difícil. poucos laticínios estão nesse patamar. Até porque quando você começa a trabalhar com volume, né? Então, se é um laticínio que escala, porque eu acho que o que acontece no laticínio acontece muito no produtor rural e essa dinâmica vem mudando. É mais ou menos a mesma coisa. A gente tem um produtor lá que é o agricultor familiar, né? Aquele que tem ali as suas vacas para subsistência seu e da sua família, então não tem registro na carteira, todo mundo é de casa, enfim. Tem aquele médio que tem uns 2 ou 3 funcionários ali ordenando seu gado, 4, 5 funcionários. Esse já tem uma dificuldadezinha de conseguir mão de obra, também é um pouco formal e informal. Ele vai começando a mudar ali um pouco. Tem aquele produtor do meio e tem os grandes produtores, tá? Esse meio, na nossa realidade aqui, basicamente todo mundo roda no prejuízo. Só se você estiver fazendo muito organizada. A maioria roda no prejuízo. Então você consegue ter lucro na escala, você consegue ter lucro num negócio pequeno, que está mais fácil de gerenciar De ali, controle, são né? poucas pessoas de controle. Então, esse meio do caminho é muito turbulento. E eu acredito que para o laticínio é assim também. Então, enquanto eu tenho um laticínio ali pequeno, de 500 litros, 1000 litros, eu Ele tenho uma, controla. eu controlo, eu tenho uma clientela pequena que eu consigo A barganhar preço. esvaziar meu produto, eu consigo vender meu produto de forma mais fácil, com um precinho melhor, Eu até controlo qualidade, né? Porque é mais fácil trabalhar com 500 quilos de queijo do que com, do que com 2, 3, com 4 mil. 5. É No isso. pequeno, tudo vai ficando mais fácil ali. A partir do momento que você vai crescendo esse meio de campo no grande, ele tem escala e ele consegue suportar muita coisa também. Então, o grande ele pode ter um percentual de troca de 5% do que ele vende, mesmo assim ele dá conta de pagar, ele consegue entregar um distribuidor que vai colocar uma margem, então a margem dele é pequena, porque a margem vai estar no distribuidor e no supermercado, a dele vai ser minúscula, mas ele ganha no volume. Então, é um estilo de negócio que ele vai ganhar no volume. Então, por exemplo, um laticínio que beneficia 1 milhão de litros de leite só para mussarela. Se ele empatar na mussarela, ele vai ter um baita negócio, porque ele vai ter creme e soro para ter um lucro gigantesco em cima de 1 milhão de litros. E ainda com mais leite saudável, então tem um dinheiro bem bacana. Então, mesmo se ele empatar na mussarela, tá de boa. Ele consegue rodar a operação dele por causa do volume, né? Então consegue diluir custo fixo e tudo mais. Quando você está no meio do caminho, é que é uma situação mais difícil. Então, um laticínio que beneficia ali 10, 20, 30, 50 mil litros de leite, esse tem uma condição que não dá para você também estar escolhendo todos os clientes, que você precisa vender, você precisa esvaziar a câmara fria, porque você trabalha com produtos perecíveis e assim vai. Então, tem uma dinâmica ali. Uma vez eu recebi um plano de negócio, uma pessoa pedindo para dar uma olhada e tal, de queijos maturados. E à medida que ele crescia o faturamento, ele crescia a margem de lucro. Ele vendia mais queijo maturado e ele crescia a margem de lucro. Eu disse a ele, na minha visão, tá errado. Não consegue. Ele disse, não, por quê? Porque eu vou diminuir a margem. Eu disse, não, queijo maturado vai saturar muito rápido onde você está. Você vai precisar vender fora. Seu custo logístico não está aqui. Quanto mais escala, vai diminuir a sua margem.
Pode aumentar o seu lucro por causa do volume, mas a margem diminui. Você vai ter que gastar mais para vender esse produto. Eles vão procurar mercado Eu mais tenho que procurar distante. mercado mais distante, eu tenho que ter alguém, eu tenho que ter logística, eu tenho que ter alguém que vai fazer o trabalho, enfim, começa naquela questão do gerenciar. Então, eu posso ter uma troca, por exemplo, de 1% e na medida que eu vou crescendo, essa troca vai crescendo também para 2, 3%. Então, eu vou entrar no supermercado, numa rede grande. Não vou ter que assinar contrato lá, eu tenho perda, eu tenho troca, eu tenho bonificação por Além disso, crescimento, eu tem tenho não uma sei o série quê. de Eu tenho que pagar para exigências que tem descarregar. que cumprir em relação a certificações e tudo mais. E por aí vai. Então, esse meio do caminho é que eu acho que ele é difícil. E voltando lá na história da reforma tributária, que é uma coisa que eu defendo, na verdade, para o clandestino, pessoal, a gente não precisa fechar a fábrica, não precisa tirar ninguém do ramo. A gente só precisa intensificar a fiscalização no ponto de venda. Eu chego no ponto de venda, se você está vendendo qual queijo? Queijo de fulano e tal. Me dê a nota fiscal dele. Pronto, eu vou pegar a nota fiscal. Tem registro, cidadão? Não, não tem. Então, eu falo isso na nossa realidade de bolsa clonada, Uhum. principalmente. Então, se eu tô com aquela bolsa, eu tenho que ter a nota fiscal daquele cidadão. E Daquele aí eu consigo, CNPJ. e aí com a Cefaz eu sei quantas notas ele emitiu, eu sei qual a capacidade de beneficiamento. Então, o governo por si só tem a informação Na mão. a partir do momento que ele é legal, que ele emite nota. Se não emite, eu posso chegar para o cidadão e dizer, ó, esse produto está apreendido porque você não tem nota fiscal. Compre de alguém que lhe dê a nota. Pelo menos a nota. Eu não estou falando nem do registro, da legalização do registro, mas pelo menos a nota. Se você está comprando um produto clandestino. E o que acontece nesse tipo de fiscalização, aí contando outro caso, conheço um cidadão que estava fazendo revenda, tá? Revenda, comprava os queijos, revendia. Tinha um simples, nacional, e emitia a nota fiscal para os clientes, tudo certo. Qual foi o erro dele? Nunca cobrava nota fiscal de quem ele comprava. Então um dia a Cefaz chegou e disse, ei amiguinho, você está vendendo, mas não tem nota de compra. Tem alguma coisa errada. E aplicou uma multa. E aí ele pagou a multa, o imposto dele estava em dia da emissão. Mas ele pagou a multa pelo, A compra. Total. pela compra. Porque essa compra foi feita para ele sem emissão de nota. Se foi feito sem emissão de nota, alguém não pagou o imposto, está devido ali. Então quem vai pagar é ele. Então ele vai pagar um imposto pelo produto que ele está vendendo. Então ele pagou um imposto cheio, mesmo sendo simples, mas ele não tinha entrada. Então, na reforma tributária, ela vai começar a ajudar a canalizar a gente para isso, para todo mundo se formalizar. Então, aquele supermercadinho de bairro que é clandestino, se formalizar. Então, eu tenho um dono de laticínio que diz, eu tenho dificuldade em emitir nota fiscal porque os meus clientes não querem. Se for com nota fiscal, não me Já compra. ouvi Isso isso é o também. cliente de bairro, do mercadinho pequeno. Então, é aquela pessoa que quer rodar sem nota, né, que roda ali na clandestinidade e a pessoa vende para ele. Mas aí vai emitir a nota fiscal no nome de quem? Então, isso com a reforma tributária vai começar a apertar. E eu também não entendo muito, conheço um pouco ali da tributação do que a gente atua, Uhum. mas da reforma tributária, vamos dizer assim, a primeira vez que eu parei para ouvir foi agora nessa reunião do Sindileite. Então, eu só via algumas coisas, li alguma manchete, mas a gente não consegue aprender A gente tudo, por vai isso ter estamos esse ano. marcando a É, reunião. pelo que ele me falou, vai ter esse ano inteiro para fazer essa transição, né, de reforma. Para em 2027 realmente Tem coisa que já começa já agora em começa agora. 2026, só que vai começar, tipo, Brando, tem um né? imposto que vai começar com 2%. Aí no ano que vem já vai ser 20%, para É. no outro. Então vai ser uma Começar, coisa transitória, começar os né? episódios do Milkspot 2026 com Falando reforma de reforma tributária. tributária, é um tema chato, assim, pelo menos para mim, que sou mais da Para a parte maioria, operacional e para a maioria técnica, das pessoas é um tema eu chato, acho uma coisa chata, mas né? extremamente importante de se Mas conhecer. extremamente importante, ainda mais se você quer estar legalizado, né? E pensa em crescer o seu estabelecimento. Então vai mudar a dinâmica. É diferente de eu chegar hoje Eu em acho que qualquer muda muita contador. coisa, inclusive para a gente que vai fazer esse trâmite também, porque ele falou que CPF vai ser mais rígido ainda, que é o que acontece muito nas queijarias artesanais, onde as pessoas ainda têm o costume de fazer registro Como no, produtor rural. como produto rural, e aí é melhor formalizar e realmente colocar no CNPJ.
essa parte empresarial bem controlada. E aí vai ser mais fácil de tributar e de não cair numa malha fina da vida. E se for interferir também na questão dos programas, né? Também Vai mexe impactar, com relação às nossas atividades. vai impactar nos programas. Pelo menos foi o que ele deixou Vai por cima, impactar assim. muito, por isso que eu digo que é um tema importante e que em 2026 deve estar bem, bem visível. E aproveitando isso, eu acho que quem pode ajudar um pouco também é a inteligência artificial, que embora eu citei lá no começo, a gente ainda no laticínio ainda usa muito pouco, pelo menos na minha realidade, e o que eu conheço do pessoal também ainda usa muito pouco, mas é uma ferramenta muito boa até para o dia a dia. Vou dar um exemplo meu. Eu fiz uma projeção de crescimento para esse ano, tá? Então fiz essa projeção mês a mês, está lá no BI, e aí mês a mês a gente vai, falta X para a meta, enfim. E analisando os últimos 3 anos, pedi para a inteligência artificial analisar os últimos 3 anos, mudei um pouquinho os dados, né? Mudei ali uma casa decimal, um negócio assim, falei que a empresa era de outra coisa, para quando fica lá gravado, não ficar os dados da empresa. Então, peguei a informação dos 3 anos, pedi para ela projetar o faturamento do ano que vem. Só que na verdade era o faturamento desse ano de 2025. Eu digo, ó, até aqui faturou isso, você me projete o ano que vem X% de crescimento, que era o que a gente queria. E eu fiz isso em agosto, assim, comecinho de setembro, eu analisei até agosto, os 8 primeiros meses. E fui analisar a inteligência artificial, o que ela tinha colocado como projetado de faturamento e o que eu tinha projetado. Foi Brasil e Alemanha, deu 7-1 para a inteligência artificial. Então ela chegou mais próximo do real do que a gente conseguiu esse ano em 7 vezes e eu cheguei apenas em uma. Então teve um mês que a gente cravou o que estava projetado para o que foi, basicamente quase cravou, diferença de 1,5% eu acho. E todos os 7, a inteligência artificial colocou o mesmo percentual de lucro que eu tinha colocado no meu planejamento, mas ela acertou 7 meses quão perto a gente chegou do que já tinha Da acontecido. realidade. Então ela consegue, a partir da informação, claro, né? Isso eu estou falando ali na ajuda de gestão, a gente sabe que a inteligência artificial vai estar em tudo, em todos os setores. Mas ela chegou muito mais próximo do que eu. Então, para esse planejamento do ano que vem, eu vou fazer junto com a inteligência artificial, para ver se eu acerto pelo menos um ou dois. Então, do ano que vem, ela já vai me ajudar para a gente ser um pouco mais assertiva ali. Então, a partir do momento que ela tem a informação passada já, ela consegue fazer esse processamento muito mais rápido. A gente ali de forma gratuita ou pagando muito pouco em qualquer inteligência artificial. Hoje vai custar uma média de R$ 100 por mês, é muito pouco, perto do que a gente pode usar. O que eu estava pensando agora. Né? O valor acaba sendo bem irrisório em relação à entrega que nós temos com o uso da inteligência artificial. E rápida, né? Mas e a gente não usar ela só para fazer carta ou fazer documento ou fazer, né, que a Não, gente saber usa, utilizar, né, a inteligência artificial. mas dentro do negócio em si. Então acho que a primeira pessoa tem que ter esse conhecimento, né, do negócio, do que espera para poder ajudar ela, Cruzar os principalmente dados. mercado. Então a inteligência artificial pode ajudar muito no mercado, inclusive com dados é, já consolidados que ela possui, né? Então, sobre mercado, eu vejo que o gestor tem uma coisa muito grande ali com o mercado. Eu vejo que isso gera um burburinho muito grande, principalmente nos donos de laticínio. Eles querem saber se o mercado vai estar aquecido, se o mercado vai estar fraco, se vem coisa da Argentina, se não sei o quê, se está crescendo isso, se está crescendo aquilo. Eu acho que tem sua importância, tem sua relevância. Defendo isso tanto no Leites e Derivados lá no Instagram, como no YouTube. Eu sou viciado em gôndola, então estou sempre andando na gôndola para saber o que é que está rodando no mercado. Então eu olho inclusive um produto novo, como é que está a data de validade, se aquele produto está rodando bem, se não está. Então estou sempre observando o que tem e o que não tem, o que chegou, o que não chegou. E o mercado ele vai dar uma resposta, vai dizendo isso. Só que às vezes isso é muito diferente da minha realidade do que eu atuo. Então eu estou olhando muito ali o mercado geral, né? Mas o meu local eu estou deixando a desejar.
Eu fiz um vídeo, ainda não lancei agora pro canal, que é pensar global e agir local, que é a máxima lá do desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, tem sempre essa frase de pensar global e agir local. Saber que o que eu estou fazendo aqui vai interferir no globo, mas é uma parcela pequena que o globo vai interferir muito comigo ali também. Mas o meu agir é local. Então, eu preciso conhecer de mercado, eu preciso saber de tributação, preciso saber o que está chegando de produto importado, mas eu preciso muito mais do que isso, conhecer o meu negócio e saber ali o que é que eu consigo fazer para me defender disso. Para a gente não ser aquele dono de laticínio, aquele gestor que vai dizer: tá ruim de vender porque tá chegando muita mussarela importada. E aí agora eu não consigo vender. Tá ruim de vender porque os clandestinos tomaram conta de tudo. E não sei o que, não sei o que. Não tá ruim de vender porque esse governo Conheço um e não sei bocado o de que, gente não sei o que. assim. Pronto. Aí é o governo, é a mussarela Nunca. importada, é o produtor rural que só quer enrolar ele ou que não sei o que. O Enfim, no leite que fim tá das caro. contas, o leite que tá caro. Ah, quando o leite tá caro, não tem venda. Quando o leite tá barato, tá sobrando. Mas isso é mercado. Ah, agora tá em baixa e não sei o que. Mas porque baixou e dessa vez vai se acabar tudo. É mais ou menos assim a cantiga que a gente E ainda escuta. Então é tem uns que sempre o externo. tem uns que aconselham você nunca abrir um laticínio, mas eles não deixam o ramo. Eu sou um Vou sair. deles. Eu sou um deles. Em uma situação, quando você não é do ramo, quer só investir o seu dinheiro e não tem um sonho. Pronto. Então não Aí entra, corra, né? corra, vá para outro ramo. Então eu sou um deles. Agora, se você já é do ramo, aí beleza, você vai saber operar. Mas eu essa indicação para um rapaz entrou em contato comigo no Instagram do Rio Grande do Sul. Disse, não, porque eu queria abrir um laticínio e tal, queria ver para você dar uma consultoria. Eu disse, ó, não estou mais atendendo consultoria, mas posso lhe ajudar em alguma coisa, de repente indicar alguém. Me conte um pouco aí da história. Não, eu trabalho com seguros, mas minha irmã trabalhava numa empresa, tá desempregada e eu tenho dinheiro, eu quero, aqui só tem um laticínio na região, eu quero montar um laticínio para botar ela para trabalhar no laticínio, porque aí eu acho que é uma oportunidade, só tem um laticínio, eu disse, amiguinho, bota qualquer outra coisa no mundo para ela, menos um laticínio. Então é diferente de você dizer assim, não, eu tenho uma fazenda, ou vamos citar o exemplo de Val, né? Aqui na Polilac, quando eu cheguei em 2015 para ele, eu disse, doutor, o senhor quer botar um laticínio por quê? Ele disse, não, porque a fazenda está dando prejuízo. Eu disse, fecha a fazenda? Não, eu não quero fechar a fazenda, não sei o que e tal. Não, eu tô gostando, a praga do bezerro pegou ele, resumindo a história. Então ele disse, é um sonho. Eu disse, pronto. Um sonho é um Aí o sonho. sonho, tudo bem, não tem preço. O sonho não tem preço, a gente vai fazer, vai gastar o dinheiro Que o senhor tiver todinho que o senhor disposto a estiver disposto gastar. a gastar, e gastou muito, inclusive nos primeiros 2 anos, o prejuízo também foi bem elevado, e enfim, mas ele é um sonho. Aí beleza, se você é do ramo, eu concordo também que você deve fazer tudo, né? Eu escuto muito isso que tu falou, Ana. Teve um rapaz que falou muito do ramo, é porque esse ramo é desgraçado, não sei o que, é perere, parará. Eu tenho um cidadão querendo comprar um laticínio, eu acho que o seu se enquadra bem nisso. Pelo que eu calculei quanto vale, vai dar X mil por mês. É uma boa aposentadoriazinha, dá pra você viver bem. Vamos agendar uma visita para ele. Não, que eu só sei fazer isso da vida, eu não sei fazer outra coisa. Deixar aqui mesmo, prejuízo vem, mas depois vem a parte boa, lucro, a vida toda foi assim. Eu digo, então, pare de reclamar, mãos à obra e vá trabalhar. Mas o fator externo, ele vai existir. Então, eu consigo, vamos lá, eu enquanto Polilac, eu consigo determinar o que vai entrar de leite em pó, de mussarela, nem cheguei na processada, mas vamos lá. De mussarela argentina, por exemplo, aqui, eu não tenho esse poder. O máximo que eu posso fazer é fazer parte do movimento que está acontecendo para taxar, que é uma coisa que já vai de encontro ao Mercosul, que é para ser um livre comércio. Então a gente tá num grupo de países que é para ter um livre comércio e começa cada um a taxar suas coisas para proteger o seu, né? Então é mais ou menos a mesma confusão que acontece agora nos Estados Unidos, que querem que faça com o leite. Não, mas para proteger o produtor rural, tudo mais. É válido, cada um sabe as suas pautas e beleza. Você tem o direito
de ir lá, de cobrar, de querer que seja taxada a mussarela, o leite em pó, enfim, para valorizar o trabalho local, tá tudo certo, sem problema nenhum. Agora, o meu trabalho no dia a dia não pode estar pautado nisso, Sim. embora eu tenha que conhecer. Não pode estar pautado porque tem um clandestino. Feito uma vez um fiscal me disse, e eu achei ruim na hora, mas ele tem razão, porque o Samal clandestino faz assim. Ele disse, então vá ser clandestino. Tem a opção de você ser clandestino também. Quer ser clandestino? Não. Então esquece o clandestino, saiba que ele existe e que ele vai estar lá. Então você vai ter que conviver com ele, faça o que puder para você se livrar dele, né? Então às vezes a gente pega muitos fatores externos, né, para justificar as falhas internas nossas. Nossos fracassos. Os nossos fracassos. Resumidamente é isso. Então a gente quer pegar ali os fatores externos, porque a fiscalização não deixa eu fazer isso e não sei o que, não sei o que. Quer ir para um ramo que não tem fiscalização, vá para outro de laticínio. Vá para hospedagem, só não aqui em Garanhuns para não fazer muita concorrência. Mas lá na hospedaria, vamos dizer assim. Então a gente tá há 3 anos lá e não chegou ninguém. Eu tenho licença de bombeiro, alvará da prefeitura e vigilância sanitária. Nunca chegou ninguém para dizer isso você deve fazer assim ou assado. Então o que a gente quer, a gente pega e faz. É um modelo de negócio, tem os seus problemas, tem suas dores de cabeça. Mas não tem ninguém Mas dizendo todos você têm, pode né? fazer ou não tem. Então, se você acha que a fiscalização é um entrave muito grande, mude de negócio, né? Que você não consegue mudar todo o sistema da fiscalização. Você pode conseguir ter conquistas ao longo do tempo, se tiver organização, se tiver comprovação de que de fato o trabalho fica melhor daquele jeito, trabalhar com parceria. Às vezes uma gestão vai ser mais fácil você fazer isso, em outra não. Então a gestão vai mudar porque é política, a gente não consegue determinar. Eu não consigo determinar quem vai ser o presidente, quem vai ser o governador. Tem o meu voto e E é o pronto. É máximo que muito a gente pouco, consegue fazer, né? é o máximo, né? Pode ter alguém aí que queira ter mais alguns votos. Eu só tô querendo ter o meu mesmo. Ah, E poxa. mesmo assim já é muito. Então só tem o meu voto, eu não consigo determinar. Então, para mim não vai E fazer nem eu pode fechar o meu interferir, né? negócio porque ganhou fulano ou cicrano, então eu vou lá e vou fechar meu negócio. Não, ganhou fulano, cicrano, tá E certo o eu que é que ele tá continuo fazendo, eu aqui. vou jogar dentro da regra. A partir do momento que eu não quero mais jogar no jogo, não concordo, eu saio. A teoria também é simples, né? Mas enfim, a ideia seria mais ou menos essa, só que a gente deixa muito Às esses vezes a gente fatores não. externos, né? Consumir a Interferir, né? gente ou travar a gente para a gente ter as ações e tentar contornar ou depender o mínimo possível disso. Não é que não vai ter impacto. Eu não estou dizendo aqui que o leite o leite em pó, A o gente não queijo da exclui. A Argentina gente não não pode tem excluir, né? impacto. Tem Tem. impacto, mas não é tão grande quanto a Quanto gente os pensa. nossos internos, É, E né? é quanto a isso, eu gente ia falar pensa. isso. Quanto é o impacto desse leite que chega e o impacto do meu trabalho, né? De como está funcionando a minha operação em relação à minha realidade. É muito, muito diferente. E aí eu bato num ponto, principalmente lá no curso também, eu falei muito isso, que dono de queijaria tem alguns, tem uns que nem para isso liga. Tem uma tara com rendimento. Tem uma tara, quer saber quanto deu o rendimento. O rendimento deu alto porque o queijeiro brigou com a mulher, ou não sei o que, diz logo isso. O rendimento deu alto, enfim. Tem uma tara por rendimento, então quer um rendimento bom. Às vezes não faz nenhum rendimento, às vezes não. Acho que eu conheci um que faz a correção do rendimento, levando em consideração a umidade. Tem deles que não sabem nem se a gente falar o que é rendimento técnico, rendimento direto, vai ficar, o que é isso? Então tem deles que nem faz essa correção, tá? Mas tem uma tara por rendimento. Tá? Eu peguei 9 litros e acabou. Se isso é minha vida, então se eu gastei 9 litros para 1 quilo de queijo, pronto. Tá X o que eu ótimo. vou gastar é da comercialização e não sei o que e tal. Para sobrar tanto, eu posso vender até tanto. Então só tem esse rendimento na cabeça. Para ele, o mundo funciona em cima do rendimento. Mas chega lá no cliente e vai vender o produto R$ 2 mais barato, ou juntou estoque, vai vender o produto R$ 3, R$ 4 mais barato, não consegue selecionar cliente. Então, o que você ganhou no rendimento, às vezes você Você perde na pede. comercialização. Então, dentro de casa mesmo, você está perdendo o ganho que você teve. Ganhar rendimento é bom? É, mas não existe milagre, porque existe um negócio chamado física e composição do leite e do queijo. Então não tem milagre. Feito num laticínio uma vez que o cidadão disse: não vamos colocar soro na bebida láctea, vamos colocar água.
Porque soro é quase água. Se soro fosse água, não precisava nem de estação de tratamento se fosse fazer o descarte dele, né? Aí E aí, tem logicamente, a problema com bebida não, a CPH. bebida não prestou. Soro não é água. Água é água, soro é soro, tem uma composição bem diferente. Então, leite é leite. Vai ter ali os sólidos. Quantos desses estabelecimentos que vocês acompanham paga por sólidos o leite? E o que é que a gente quer do leite? É sólidos, 86, 87% de água. Eu consigo comprar muito mais barato do que o que eu compro leite. Então a gente está comprando um negócio ali que eu pago 100%, mas uso 13, 14, né? E aí não tem mágica. Na hora de eu transformar isso para o queijo, se o meu queijo vai ter um maior rendimento e ele tem um perfil de queijo, então se é um queijo maturado, se é um queijo de média umidade, ele precisa ter X de extrato seco ali. Então ele só pode ter 50% de água, por exemplo, de umidade. E ele vai ter 55%, então eu ganhei um rendimento, na verdade, colocando água. Como é que está o meu produto com esse 55%? Aí depois vem as trocas dos produtos, da mussarela, só sobra pro danado do fermento, ou pro queijeiro. Ou é o queijeiro, ou é o fermento, ou é o queijeiro, ou é o fermento. Às vezes pensa no leite, É mas raro. enfim, você está aí. A culpa sempre é do A culpa queijeiro. sempre é do queijeiro. Ele está ali 20 anos fazendo a mesma coisa todo santo dia, mas Ou naquele então do dia fermento. ele Veio errou. ruim. Ou então é o fermento que veio ruim. Mudaram a formulação sem avisar. É. E o fermento, eu acho uma coisa bem, bem bacana. Eu não trouxe ele hoje aqui para a gente fazer uma reflexão aproveitando dele, que o ambiente, quando a gente fala ali no agir local nas coisas, o ambiente interfere muito para a gente. E se você pegar o fermento, ele é mais ou menos isso. Então a gente tem um produto ali que vai estar congelado, tá? Se ele estiver congelado, ele vai manter as propriedades dele. O ambiente dele está congelado. Quando eu vou usar ele, eu preciso que ele saia daquele ambiente. Então ele está num envelope sequinho ali, né? Se for um fermento normal desse que a gente usa para mussarela, enfim. Vou dissolver ele, tá? E vou colocar lá no meu leite. Então eu tenho uma temperatura para ele agir. Então agora ele está no ambiente úmido, ele estava no ambiente seco e gelado. Para ele agir, ele precisa estar num ambiente Ideal. ideal. Úmido, ele vai estar ali dentro do leite, e quente, tá? Então eu vou fazer bebida. Se eu inocular ele com 42 graus, eu vou ter X tempo de fermentação até quebrar essa bebida e chegar na acidez correta. Se eu inocular com 41, já vai mudar. Com 40 vai mudar. Então 1 grau para o fermento ali já vai fazer muito para essa função que ele vai ter de se multiplicar. Quando ele chega naquele período ideal, que ele está ali na umidade, 42%, ele vai começar a se multiplicar. Então, até então, ele tinha que ficar guardado. Então, o ambiente ali vai favorecer a multiplicação dele. Até que chega um momento que a gente precisa que aquele ambiente mude, que aquele ambiente deixe de ser quente e passe a ser frio, porque eu preciso que ele pare de crescer. E a partir do momento que ele pare de crescer, que eu vou resfriar, eu preciso que ele faça o quê? Que ele mantenha a estrutura para estabilizar aquele produto e não deixar outros tipos de bactérias tomarem posse. Daquele Então ambiente. ele vai demorar ali, se tiver em um ambiente controlado, né? Se ele tiver ali em um ambiente controlado, refrigerado com as condições ideais do produto, vamos supor que ele vai durar 30, 40, 50 dias. Passou esse prazo, ele não é mais capaz de manter aquela estabilidade. As outras bactérias começam a crescer e aquele produto vai se estragar, mesmo estando numa geladeira. Então, veja como no fermento a ambiência em si, o ambiente em si vai interferir. Então, o ambiente interfere muito no nosso resultado. E aí, às vezes, eu quero pegar só o ambiente externo para dizer que o meu resultado é ruim e esqueço do ambiente interno. Como é que eu estou internamente, como é que estão os meus processos, como é que está a minha temperatura, como é que está o meu controle e por aí vai. Então, acho que a gente peca muito nesse aspecto de olhar o interno e se preparar para isso. Se capacitar para isso, se preparar. Está preparado. Eu estou preparado para uma baixa de preço. Como é que eu vou me preparar para essa baixa de preço? Não posso deixar em estoque. Se eu puder reduzir um pouco o leite aqui, eu começo a ir ajeitando, fazendo as minhas coisas, me preparando para essa baixa de preço que vai acontecer. Não, está em tendência de baixa, está em tendência de baixa. Eu não posso meter o pé no acelerador, porque senão depois vai sobrar só para a mussarela argentina, né? Então eu preciso controlar isso. Mas eu preciso ter essas informações.
É a mesma coisa do, porque do rendimento. é Então eu muito bom foco. a gente tirar a A curva, gente né? foca numa coisa e não enxerga o ambiente, como é que esse ambiente está funcionando. Então, no ambiente do laticínio, a gente tem três coisas muito importantes. Vou fazer uma pequena mexendo do curso do Laticínio 360. Demorei para lançar, mas a gente lançou pensando muito bem. E o nome é justamente isso, porque a gente engloba tudo. Mas a gente tem três coisas muito importantes para controlar no laticínio e para quem deseja ter esse sucesso na gestão. Um é o campo e o leite, né? Então, o produtor rural, o leite, a gente precisa ter um controle muito grande nisso, porque a gente sabe que o leite em um laticínio tradicional, tá ali que faz queijos e alguns derivados, representa 70 a 80% do custo de toda a sua despesa. Tudo que você paga, 70 a 80% é leite. E simplesmente a maioria dos pequenos e médios não estão, Negligencia a qualidade. negligenciam isso e não estão nem aí pro leite. Só quer saber se é branco que tá chegando na porta dele para transformar, para ir ficar louco pelo Quanto mais rendimento melhor, né? de uma coisa que ele não cuidou. O doutor Adalberto com certeza deve ter falou aqui sobre essa história do rendimento, de CCS, enfim. Que ele não se Não dá a preocupa, não mínima. sabe como tá, Não não dá a interessa. mínima, não interessa. Né? Então, 70 a 80% do que ele paga, ele não tá nem aí. E aí ele vai controlar os outros 20% da despesa dele. Como é que eu vou conseguir? Não, eu não tô tendo lucro porque os meus funcionários estão parando no restaurante tal e estão Sempre é o gastando 40 funcionário. reais por janta. Vocês nunca ouviram isso, né? Ainda bem. Estão gastando 40, gasta 50 reais a janta de um funcionário. Como é que eu vou ter lucro se a margem é pequena? Não sei o A quê. menina da qualidade chega aqui pedindo para fazer 350 mil testes, ajeitar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pois é. Aí, e aí a gente acaba escutando muito, muito isso. Então o cara não se preocupa ali nos 70. Então no Laticínio 360 a gente pegou ali, né? Colocou um módulo de campo, que inclusive tem umas aulas de Adalberto. Então a gente fala inclusive da relação com o produtor, fala das propriedades do leite, como o capim vira leite, aí vai falar de CCS, CPP, os sólidos, tudo mais. Depois a gente vem para a parte de produção, né? E aí começa o módulo de produção, principalmente fazendo as análises e ali da importância da recepção do leite. E aí vai para o que o curso ele não se propõe a ensinar os produtos, tá? Não ensina a fazer nenhum produto, não ensina a fazer mussarela, não ensina a fazer doce, até porque acho que isso teria que ser online e presencial também, né? Então não daria, teria que ser uma forma híbrida, pelo menos um híbrido ali, que é uma coisa que a gente ainda é muito carente, né? Então hoje, basicamente, se você quiser um curso como esse, a única referência que vem é Cândido Toste em Juiz de Fora. Então você tem que ir para Minas Gerais. Então o curso ele não ensina a fazer isso, mas ensina o que você precisa controlar na produção, o que você precisa saber da produção que vai interferir você ali no dia a dia. E vem para a parte de gestão, que é o último módulo, que aí tem gestão e liderança. Né? Então a gente tem um módulo de liderança e o módulo de gestão é justamente para a gente falar essa questão do comercial e abrir os olhos para dizer, ó, teu rendimento aqui é importante, não deixa de controlar ele. Se você controlar é uma coisa boa, a gente precisa ter esse controle de rendimento, mas tu precisa ver como é que tu tá vendendo teu produto, quanto é que tem de troca, quanto tu tá gastando na logística, enfim. E por aí vai. Ou tu tá X aqui de rendimento, mas tua marca não tem valor financeiro. Porque você não tem uma percepção de marca por parte do seu cliente, você não tem você até pode ter ali, mas não tem uma rede social, então você peca na rede social. Então a gente trabalha um pouco isso também. Então hoje em dia, o mínimo que você tem que ter é uma rede social, você escolhe a forma como vai falar, tudo bem, se você quer um tom mais formal, se você quer um tom informal para a sua Mas você marca, tem que alguma estar coisa que ali, né? converse com o seu público, você vai conhecer seu público, mas você tem que estar ali presente, né, para o consumidor pedir o seu produto e não comprou um queijo porque é branco, ou comprou uma mussarela, não me deu uma mussarela, qualquer Porque é mais mussarela. barato. Nos commodities, claro, é mais difícil de você conseguir trazer isso, para dizer assim, não, eu só quero esse aqui, né? No queijo coalho ainda existe um pouco mais, na mussarela já um pouco mais difícil. E por último, a gente tem um módulo de liderança, né? Que aí é com Cláudia Deres. E
o intuito é justamente do curso capacitar os líderes, né, do laticínio, e a gente entende que tem pessoas que têm um dom nato assim para liderar e comandar, mas sem conhecimento ele vai ser liderado por alguém que conhece. Então, alguém que conhece vai dizer, não, isso é assim. Se ele não conhece, ele vai aceitar o que a pessoa diz, né? Então, ele vai ser liderado de alguém que tem o conhecimento técnico. E se você só tem o conhecimento técnico e não sabe liderar, você também não consegue que a sua equipe reproduza o que você está pedindo. Simples assim. Você pode A até mensagem entender não é tudo, passada, né? mas você não vai conseguir ter o resultado da sua equipe, porque ela você não vai conseguir fazer, que liderar no fim das contas é você conseguir multiplicar aquilo que você está querendo Sim. através das outras pessoas, que as outras pessoas façam o trabalho que você está querendo, desejando naquele momento. Então, por mais que você entenda como é, se você não conseguir liderar, você não vai ter esse resultado. Então, a liderança precisa do conhecimento e o conhecimento precisa da liderança para você ter sucesso. Então, o curso ele traz isso, o Laticínio 360 traz isso e a gente começa lá do leite, né? Uma das coisas que o dono de laticínio, o laticinista, fala muito, porque tá difícil o leite. A gente eu fiz uma vez no Instagram, leite estava caro e em falta. Fiz uma pesquisa, né? Lá nos stories e coloquei qual a maior dificuldade do seu laticínio hoje. O Mão leite. de obra, leite e tal. Leite foi o primeiro. Esse leite primeiro, eu tava esperando mão de obra, enfim. Aí quando eu fui olhar, né, mercado, eu não acompanho hoje tão de perto toda semana preço de leite. Sabia que estava em alta, mas não sabia que estava tanto. Aí perguntei a uns dois, realmente o leite estava sumiu do mundo. Que é o que vai acontecer daqui a pouco. É, já, Se tá sobrando, daqui a pouco vai ter o vai momento faltar. de falta. O E nem, ciclo é muito, e nem vai demorar. muito correto, vai não. Então, beleza, leite, estava faltando leite. A gente refez a pesquisa no aplicativo da Milk, na Milk Experience em Maceió, e deu mão de obra. Como era que estava o mercado de leite? Estável. Então, o mercado de leite estava estável, a dificuldade passou a ser mão de obra. Então, a dificuldade só passa a ser leite Quando ele quando tá o leite está escasso, faltando. A né? partir do momento que eu estou no mercado, né, que eu tenho essa variação de leite, então eu vou ter sempre esse dilema. Tá faltando leite, eu tô deixando de vender porque não tem leite. E tá sobrando leite, eu não tenho a quem vender o produto. Sempre foi assim. Eu estou há 15 anos nesse mercado. Os 15 anos que se passa é desse mesmo jeitinho. A Quando o leite tá oscilação é só caro, essa, né, que eu Jean? tenho venda, não tem leite. É simples assim. Não tem mundo, não tem um mundo perfeito. Eu queria o quê? Que eu tivesse leite, que eu tivesse pagando barato no leite, eu tivesse vendendo muito meu produto com uma margem gigante. Parabéns, todo mundo quer isso, então você já sabe o que você quer. Agora o que você vai encontrar É Diferente. é um pouco diferente. E aí você tem que saber se adaptar a esse diferente e como você vai reagir a isso para poder E ter uma quais são melhor as performance. estratégias, né? Que aí vai para a tendência também do uso da proteína e tudo mais. Ana falou aqui do posicionamento. A gente nem comentou muito, mas ela fez a pergunta do posicionamento e eu acho que é uma coisa bem relevante, porque assim, os produtos processados continuam em alta, certo? Só que hoje muito mais difundido. Sim. Então, eu preciso saber, entender quem é o meu cliente, qual é o meu perfil. O meu perfil é de um cliente que vai pagar barato, é de volume, eu vou vender aonde, eu vou vender em X tal supermercado. Qual é o público desse supermercado? Quem é que vai? Quem ele atende, né? E você, se você não tem essa informação correta, vai no supermercado, olha o carrinho das pessoas. O que elas estão levando, qual a marca e olha o preço do que elas estão levando. É muito fácil fazer É essa fácil análise, você né? descobrir qual é o perfil né, daquele supermercado. Você olha no estacionamento, primeiro vê se tem muito carro. Se tem carro, quais são os carros que tem. Então são coisas que você vai olhando, Mapeando, vai né? pegando e vai captando. Então fui fazer uma visita em um estabelecimento em outro estado, que estamos pleiteando começar a vender lá, mesmo tendo possibilidades de venda aqui, ainda não começamos. E eu fui nesse estabelecimento específico. O primeiro canto que eu fui foi no estacionamento. Eu fui ver quais eram os carros que estavam lá, né? Então dei uma olhada no estacionamento, depois fui no caixa. Olhei o pessoal no caixa, o que estava nos carrinhos, ali passei perto do caixa uma vez, voltei pelos coisas para poder começar a circular o que estava em gôndola. Por último, eu cheguei nos lácteos. Então, antes de ver os laticínios, eu olhei o estacionamento, olhei o caixa e olhei os outros produtos que não são
de laticínio que era que tinha disponível para vender. Então eu fui lá nos macarrões, no macarrão, por exemplo. Em massas, tinha 3 opções de massas italianas. Hoje a gente já encontra em uma grande rede dessa, Atacadão, Açaí, enfim, encontra uma marca, geralmente, de massas italianas, que há 4 anos atrás era muito raro de achar, hoje encontra uma marca. Então, nesse tinha 3, 4 marcas diferentes de massas italianas, todas importadas, enfim. Então, por aí você já começa a saber qual é o perfil da loja, que não necessariamente pode ser o perfil do meu cliente, mas esse cliente também consome menos do que um supermercado médio, que tem um perfil ali de cliente, vamos dizer, B, ou que esse supermercado era A e de um cliente A ou B. Quanto mais você vai diminuindo, maior é o consumo. Claro que chega uma hora que o seu produto, o preço do seu produto fica muito caro para ser acessado ali por determinada classe, dependendo do seu posicionamento. Mas você precisa conhecer quem é o seu cliente e ter ali na mente qual é o seu cliente ideal. Meu cliente ideal é o supermercado X, as pessoas que frequentam eles são pessoas com essa idade aqui, é um supermercado. Tem supermercado que o pessoal faz feira, tem supermercado que é só de passagem, que o pessoal não costuma fazer feira. Você precisa entender qual é a dinâmica ali do seu cliente. Então você precisa ter muito claro isso. E também aonde você quer chegar, né? Eu acredito que todo laticínio quer ter essa oportunidade de, de falar assim, não, eu quero escolher o meu cliente. Eu quero um cliente que receba o meu caminhão rápido, que pague um boleto em 14 dias, que não dê troca, né? Esse é o cliente perfeito, paga em dias, né? Enfim, esse é o cliente ideal. Eu quero ter a possibilidade de escolher. Mas hoje você está como? O que é que você quer, onde você quer chegar, o que é que você vai fazer, né? Então começar a estudar, eu quero chegar nesse nível aqui, eu vou mudar o posicionamento do meu produto, eu preciso começar a mudar a percepção de valor dele, eu preciso começar a mudar a embalagem, eu preciso começar a mudar minhas redes sociais, preciso começar. Em relação a Aí essa começa, é um mudança, trabalho muito né? É um trabalho longo e que é longo difícil. e difícil. Mas em relação a essas mudanças, a gente sabe que às vezes tem alguns estabelecimentos que têm mais de uma marca. Então eu posso começar a fazer esse trabalho de direcionamento com uma marca dentro da marca que eu já tenho, global, e ir direcionando isso para onde eu quero chegar, né? São as Em outra marcas de marca. combate. Pode sim. Aí você vai fazer uma marca de combate ao contrário. Ao Você vai contrário, fazer uma marca melhor, melhor. né, com outra apresentação para poder ir deixando aquela. Mas aí, nessa questão de tendências e de você colocar o whey, por exemplo, você vai colocar um whey em um grupo, em um mercado que não é o seu. Faz sentido para você o whey? Nem tudo que é tendência a gente tem que seguir, né? Eu digo isso, por exemplo, na moda. Eu não sei nem qual é a tendência. Então, eu não sigo nenhuma. Eu não tô nem aí para para moda. É uma coisa que não interfere para mim. Então, se eu for comprar uma camisa, eu olho na loja, se eu gostei, eu compro, se eu não gostei, eu deixo lá. Não quero saber se é moda, se era antiga, se o povo usa mais, se não usa, enfim. Então você precisa saber se aquilo faz parte, se é para você. Não é porque o whey tá na moda que agora eu vou sair correndo para E lançar o whey, o Eita. né? Então, meu produto com homogeneizador fica do jeito, sem homogeneizador de outro. Então, eu tenho homogeneizador? Não, não tenho. Então, para fazer whey, eu preciso coisar. Mas eu já tenho alguma coisa de whey? Não, e por aí vai. Então, não é porque tá na moda que você precisa aderir. Então, a gente tem algumas características, né? Que, em termos de Brasil, que é de um jeito num canto e aqui de outro. Então, São Paulo, Sul, por exemplo, trabalha com produtos mais fracionados. Aqui a gente ainda não tem essa pegada. É tendência em São Paulo? É. É tendência aqui? Não. Porque lá a gente tem outro estilo de vida, é mais corrido, então as É. pessoas E eu querem digo, coisas mais As práticas, né? famílias também são menores. Exato. e eu digo isso por um erro que eu cometi e interpretei depois. Foi bom que foi no projeto aqui da Polilar que acho que acabei ajudando um pouco a reverter isso. Que a gente tirou um prejuízo enorme, porque o projeto aqui foi feito para leite pasteurizado. Isso. E a gente fez uma pesquisa, tá?
eu, o Lactipreme, enquanto consultoria, a gente fez uma pesquisa na rua, nos supermercados, inclusive, que era muito simples. Se tiver um leite sem conservante, natural, do jeito que saiu da vaca, só vai ser pasteurizado, colocado numa garrafinha, você consome? Quem é o louco que vai dizer que não consome vai preferir um leite UHT com estabilizante, tá? Então, todo mundo, eu consumo, tudo mais e tal. Só que o hábito do pernambucano, a gente tem o maior consumo de leite em pó per capita do Brasil. Então a gente é leite em pó e leite UHT. A facilidade que existe no leite UHT, se você for na minha residência, tem lá uma caixa de leite UHT, Na minha também. certo? Então eu trabalho, a gente produz, eu faço esse leite e não consumo leite. Então lá tem uma caixa de leite Não, eu UHT. consumo esse leite, mas a frequência em que eu estou consumindo ele é bem menor do que o consumo do leite UHT, justamente porque a validade é diferente, né? Então acaba sendo aquele leite que a gente compra para fazer coisas bem específicas. Você usou, comprou, com um dia pode ser que ele esteja estragado. Pode ser que você tenha comprado e ele já esteja ruim, Já porque ele tá. sofreu muito, porque o cliente, alguns entendem, a maioria não, porque a pessoa quer assim, o cliente também, né? Ele quer um produto mais saudável possível, natural possível, que não tenha nada e que dure a vida, que aguente toda a pancada do Sim. mundo, né? Na cabeça do Ou cliente, ou meu então produto ele tá não, azedo, é porque não tem nada de conservante, só depende do frio, qualquer quebrazinha, às vezes na porta da geladeira, ele não o leva em leite estraga. consideração e acha que a informação que tem no rótulo é só para encher a banana ali, né? E É, aí quer que a mussarela derreta depois de congelada, quer que o queijo de coalho fique na mesma textura que depois que eu congelei, porque eu quero que dure mais. a manteiga com sal, que a gente recebeu uma reclamação. Minha manteiga tá líquida, minha manteiga com sal. Eu disse, ô, mestre, tira do sol, coloca na geladeira que ela volta a ficar. É Ela só fica isso. pastosa novamente. Que ela vai ficar É porque boa de todo novo. mundo quer a Pastosa. manteiga pastosa, sem estar Sem estar gelada, gelada, pronta para na hora E, que Mas pegar aí vai de usar. encontro à física. Então Isso. e a nesse física é calor que bom que não tá, não tem. tem manteiga no mundo que aguente, não. Aqui É, que tá derretendo direto a manteiga. por isso que eu falei lá do rendimento. A física é a física, a gente não consegue mudar. Então as propriedades físicas lá da manteiga, quando ela estiver gelada, Ela vai atender, né? ela vai tá mais firme lá. Então não tem muito para onde a gente correr. É mais ou menos com a história lá do rendimento, né? Então o que a gente tem de sólidos e água, é sólidos mais água. Mas aí a gente precisa estudar muito. Voltando lá para a história do leite, aqui não é tendência, tá? E os consumidores, a pesquisa foi errada, foi conduzida Foi errada, foi tendenciosa, conduzida para né? ter uma resposta, foi tendenciosa, não foi mal intencionada, foi mal elaborada, tá? Então, se eu disser só o leite vai estragar, às vezes tu vai comprar 3 para usar um, e não sei o que, só vai poder passar um dia aberto, no máximo 2, se estiver bem refrigerado, então tu vai querer ainda esse leite. Não, Todo mundo eu Aí prefiro já era, comprar leite Quero em pó. caixinha. não, povo que nunca viu um leite pasteurizado, enfim. Chegam em São Paulo, aí já para fazer o processo de certificação do A2. E vou num supermercado parecido a um que a gente atendia em Recife, bem parecido, assim, o padrão, o perfil de consumidor. E eu vendia, eu vou contar primeiro quantos tinha lá. Fui na gôndola, 4 marcas de leite, em média 60 litros de leite por marca. Todos leite tipo A, pasteurizado na garrafinha, lá na gôndola. Uma média de 60. Uma marca tinha um pouquinho menos, a outra mais, e duas marcas tinham ali mais ou menos essa média. Contei rápido ali, deu uns 60 litros de leite. Olhei a data de validade, um com 2 dias, um com outro com 4. Ou seja, tudo leite novo. Então, por ali, eu já sei que tem consumo de leite, Sim. certo? Porque Porque senão o ninguém é leite não doido, estava né? novo, não tinha aquele monte de leite na gôndola. Puxei o relatório quando cheguei, desse mesmo supermercado que achei parecido as características. Sabe quantos litros de leite a gente vendia por semana nele? 8. Então eu vendia num supermercado relativamente grande, 8 litros de leite por semana. É 1 litro de leite por dia e algum dia deu a doida em alguém que pegou 2. Então recebeu uma visita e pegou 2 litros. Ah, mas não tem degustação, o povo não conhece essa coisa toda. Beleza, vamos fazer degustação. Eu fiz degustação sexta e sábado. Sexta e sábado. Esperei mais um mês, fiz análise de novo. 14 litros de leite. Então, não adianta, a gente encontra
o Mercado. o mercado, né? Então, não é em São Paulo, é tendência, o consumidor é mais consciente. Isso é nítido, é claro e é uma verdade. A gente precisa aceitar isso. Então, não é porque ele está lá em São Paulo que vai ser verdade para mim aqui, né? Que Então, vai a ser gente meu precisa, público. a gente precisa ter esse Analisar a tendência, mas não, observar isso. né? Então, fracionados. Lá no sul é uma tendência que vem Mas eu vou crescendo, me aqui um aproveitar pouco vou menos. aproveitar do exemplo, né? Você disse que fez a degustação e viu que não aumentou tanto. E hoje a gente vê um posicionamento diferente em relação aos produtos da Polilac, né? O que é carro-chefe hoje da Polilac não é, vamos dizer assim, não é mais o leite. Mas você não tirou o leite dos produtos, do mix de produtos que você tem. Como você teve essa. Tá, vamos lá. Primeiro contar a história do leite. O leite é o começo de tudo. Então, o laticínio foi feito para ter um leite daquele. Isso. Então, o laticínio em si, tá, do proprietário, o sonho dele era fazer um leite como esse. Então, o leite a Polac nasceu por causa do leite. Então, ele está na história para começo. O Isso, instalar para do começo projeto. de tudo, ele faz parte da história. Foi o primeiro leite A2 certificado do Norte e Nordeste. Então a gente não, em momento nenhum, cogitou tirá-lo, tá? Embora eu não possa dizer que isso não tenha sido desejo em alguns momentos, tá? Mas tudo bem. Vontade é uma coisa que dá e passa. Então, às vezes a gente tem vontade, mas sem cogitação. Então, isso não chegou a ser, de fato, em nenhum momento levado a sério. Até porque a gente acredita muito no produto e ele tem um apelo bem bacana e é um produto muito bom. Então, assim, para quem não bebe leite, quem não tem o costume de beber leite, que toma, diz, é docinho e tal, por causa do teor, né? O alto teor de lactose, os nossos sólidos são muito altos, então, de fato, dá uma característica diferente para o leite. Qual era a realidade do leite antes do iogurte? Eu vendia no varejo muito pouco, tá? Muito pouco. Eu disse, não, aumentou bem lá na degustação, quase dobrou, quase 100%. Mas era muito pouco para o esforço Ainda que a era gente muito tinha, não era pouco. nada. 14 litros de leite não ia representar nada no negócio, não ia fazer mudar o negócio. Então, qual era a nossa realidade antes do iogurte? Leite. Eu vendia pouco no varejo, vendia mais no food service, tá? Então, eu atendia food, a gente ainda atende food service hoje com restaurante, pouco menos, e é mais sorveteria e cafeteria, tá? Então, sorveteria e cafeteria, principalmente lá em Recife, né? A gente tem um volume grande de leite. E eu rodava leite, a gente rodou leite no prejuízo operacional. Então, quando eu colocava a margem de contribuição ali em relação ao meu faturamento de leite, quando eu colocava essa margem de contribuição, ele não dava um prejuízo direto. Mas se o leite fosse contribuir para pagar as despesas do laticínio, que na teoria precisa fazer isso, que eu gasto tempo e gasto tudo, toda a estrutura, a gente teve prejuízo operacional nos primeiros anos com leite. Tá? Então a gente vendia o leite, para ter presença de marca, né, para estar ali no food service, e dois, claro, assim, o principal, porque é da essência do negócio em si. Então, o negócio foi criado para o leite. O que foi que aconteceu com o iogurte? Quando o iogurte, a gente colocou o iogurte e começou a tracionar, a decolar o negócio, automaticamente o iogurte começou a puxar um pouquinho a venda do leite. Então, leite no varejo começou a subir. E a partir do momento que eu estava consumindo leite da fazenda, né, que o objetivo do laticínio eram dois. O objetivo do projeto, dois. Pagar bem o leite, né? Então, primeira coisa que está errado, tem que pagar preço de mercado, fecha, está dando prejuízo, fecha a fazenda. E dois, ter esse leite, tá? Tá no sonho de Walter é um leite que eles chamam leite americano. Leite padrão americano e tal, enfim. E a gente conseguiu atingir esse padrão no leite, né? Então eu precisava pegar leite da fazenda também, que a gente paga um pouco mais caro do que o nosso outro comprador hoje lá na fazenda, que ainda compra um determinado volume. Então a gente paga mais caro. A partir do momento que eu
comecei a ter leite para esses outros produtos, tirar leite para esses outros produtos, eu podia diminuir um pouco ali a captação para diminuir o meu prejuízo. O que foi que a gente fez? Aumentou o preço no food service. Então, só uma operação que eu rodava negativa, só, se tu quiser o preço agora é esse. Então, eu passei a ter uma margem pequena, né, de lucro ali no leite, no food service. Se tu quiser, beleza, paga esse. Se não, tudo bem, pode deixar de comprar, que a gente já substituiu aqui teu volume, jogou lá no iogurte. Então, a gente saiu de alguns locais do food service por preço mesmo, né? Então, a gente começou a corrigir o preço que era defasado e começou a aumentar no varejo. Porque as pessoas começaram para você levar um iogurte sem conhecer a marca, é muito mais fácil do que você chegar na prateleira e dizer, eita, tem esse leite aqui, eu vou levar um litro de leite para casa. Acho que pouquíssimas pessoas no mundo acordam assim, dizendo, eu vou no supermercado e vou procurar o melhor leite que tiver, que eu quero tomar um leite bacana hoje. Não, em relação ao derivado, é praticamente insignificante esse público, né? Ao contrário do derivado. Então, no derivado, a gente fez um produto que conseguia gerar experimentação sem necessariamente ter a degustação. Então, as pessoas já experimentavam o produto com os olhos, assim que bate, vai dizer, eita, que negócio bonito. Eu já contei em outras coisas que a gente tem uma inspiração. Quem quiser seguir lá, Yogo Milk, de Porto Velho. Tá? Então, Yogo Milk foi a inspiração do modelo da embalagem, da geleia na garrafa, enfim. E a gente fez nossas adaptações aqui. Então o produto já gera essa experimentação. Então as pessoas começaram a comprar o iogurte, começaram a conhecer a marca, consequentemente começaram a comprar o leite também. Então meu leite no varejo aumentou a proporção, né? Então a gente tinha uma média aí de 85% food service, 15% varejo. E hoje deve ser 55% food service, 45% varejo, porque a gente tem um cuidado muito grande em abrir leite em novos clientes. Então, quando a gente tem um cliente novo, a gente já não coloca leite na mesa, deixa o leite para aqueles clientes que o público já se acostumou e que é mais fácil de trabalhar por causa dessas características e dificuldades que a gente tem na comercialização dele. Então, hoje a gente acaba não abrindo muitos clientes com leite, né? E mantém ali nos clientes que já tinha, mas conseguiu aumentar esse consumo, vindo muito por causa do pessoal conhecendo a marca ficando mais conhecida e levando em consideração isso na hora de escolher o leite. Mais ou menos A isso. pegada A2A2 também é tendência. É tendência, isso aí eu já falei muito no canal. Assim, não só o A2, né? Não só o A2A2, Mas o mas zero lactose qualquer também. tipo de. Não, eu digo no A2A2, principalmente da certificação e dessa coisa de origem, né? O zero lactose e o A2 tem uma confusão muito grande, a gente Tem. vê isso, né, no mercado, e até do consumidor em geral. Então, uma vez lá no Empório da Polar, que uma senhora chegou e disse, não, eu quero esse produto lactose que é mais saudável. Eu disse, mas que eu vou levar para minha filha. Eu disse, mas ela é intolerante à lactose. Não, mas esse é mais saudável. Eu digo, então leve, pode levar, sem problema nenhum. Então, ela só associou que era mais saudável porque era sem lactose, né? Mas o açúcar tá lá de outra maneira, é mais fácil pra gente, mas não necessariamente mais saudável. Então, o público ainda tem isso, mas esse tipo no nosso caso aí do A2 da certificação, essa coisa da origem, né? De você ter um certificado de bem-estar animal, de você ter um certificado de uma pegada ecológica. Então, essas certificações também vêm crescendo. Não cresce na proporção que cresceu o whey, né? Não cresce na proporção que cresceu os produtos processados. Então, é um crescimento um pouco mais lento, mas que vem crescendo também. Então, eu acabei me surpreendendo com o A2. Eu esperava que uma quantidade menor de clientes iam falar, iam cobrar, enfim, ia gerar ali o burburinho por causa do A2. Eu, de fato, esperava que fosse bem pequeno, então foi um público maior do que eu esperava. E a gente fica feliz, inclusive, que começou a ter certificações aqui no Nordeste também.
né? Então, Laticínio e Engenho em Alagoas, Sabor e Vida no Ceará certificou recentemente a Cialne, que está fazendo um trabalho fantástico com o whey, inclusive, o Sabor e Vida. Então, eles começaram a lançar esses produtos também, o que ajuda a gente também, porque começa a ser conhecido o A2, Mais então você difundido, né? A começa a ideia. difundir, começa a falar, né? Então, os produtos que não são de vacas já são A2, mas o pessoal também começou a usar isso, né? Ali nas embalagens, principalmente búfala, começou a usar isso também, e é bom que vai ajudando a difundir esse leite de melhor digestibilidade, né? Então vale a pena, se você tem algum desconforto, né? Se você tem algum desconforto intestinal, consumir lácteos, experimente um produto A2 e faz essa experiência para saber se de fato está relacionado ali à beta-caseína ou não. Se o desconforto persistir, aí realmente pode ser a lactose ou alguma coisa ali relacionada à proteína, alguma alergia à proteína. E de preferência que seja produto polilácteo, né? De, A2 prefe- a dois. de preferência que seja produto Polilac. Mas a gente tem uma política lá de divulgar sempre a cadeia láctea, tá? Inclusive na Polilac. A gente está sempre de portas abertas. Recentemente tivemos uma reunião do Cileal de Alagoas lá. Eu lembro quando a gente tinha uma agência de marketing, prepararam lá um card falando da diferença leite Polilac versus leite UHT. Então, não estava bem explicado, estava meio que denegrindo o UHT, Ah, dizendo que era para comprar Polilac. A gente já disse, corta que aqui tem qualquer leite, consuma leite. Então, a gente é a favor do da consumo cadeia por inteiro, da né? cadeia. É Então, tanto eu sou que defensor do UHT, se alguém vier conversar, a gente vai bater lá, até porque sou consumidor também, né? É tanto que no Empório e lá no Container a gente encontra outras marcas de produtos que não são Polilac, né? Encontro local. Eu, inclusive, tenho uma amiga minha mandou uma foto de um queijo na geladeira dela, de Recife, Polilac. Aí eu mandei da minha, queijo nobre. Aí depois ela mandou uma foto da manteiga. Aí eu mandei da minha, eu tava com a manteiga Galbani, né? Que comprei um pouco mais barato, tava na promoção no Atacadão. Eu comprei uma manteiga Galbani, muito boa, inclusive. Eu gosto do parmesão e comprei a manteiga. Aí eu mandei Galbani, aí eu mandei pra ela a foto da Galbani. Ela, você é um falso, não sei o que e tal, tem que comprar só Polilac. Então a gente vende lá e eu sou consumidor, inclusive. Lá no Doma a gente usa queijo nobre. Em casa o queijo coalho também é nobre, tá? E aí tem uma explicação, né? O queijo nobre ele é artesanal. O da Polilac não é. Polilac não, é só queijo coalho, né? Tá pasteurizado. Então o nobre ele entrega mais sabor de coalho. Então é natural. O processo de temperatura, de aquecimento, de pasteurização do leite vai mudando isso. É a mesma coisa se você pegar um queijo Polilac e pegar um queijo coalho pré-cozido. O pré-cozido vai ser uma borracha, não tem gosto de nada. Me perdoe Que quem produz, né? faz. O importante é se o consumidor gosta, né? E tá comprando, tá tudo certo. É, Feito uma é vez. igual a análise de mercado do leite, né? Em São Paulo tinha 80, aqui Tinha 80, tem aqui não tinha. Eu cheguei 8. para provar um queijo de manteiga, o cidadão, prova esse queijo de manteiga, aí eu provei só. Pior que eu já comi. Ele disse, mas o povo gosta, descontinue vendendo. Então não vai mudar, porque eu tô achando ruim. Continue fazendo e vendendo. Se o povo Se compra, sem for, problema nenhum. Mas eu não gosto daquele queijo coalho pré-cozido, borrachudo, que a gente vai encontrar, inclusive, nas marcas grandes no supermercado. Por exemplo, Regina, Piracanjuba, enfim. Eu não gosto, então eu prefiro o sabor do artesanal, que tem mais sabor do que o da Sim, Polilac, com certo? certeza. E o da Polilac tem mais sabor do que o do pré-cozido, porque o nosso não é pré-cozido. E por aí vai, mas é questão de consumidor. Mas lá a gente, de fato, vende esses produtos, né? A gente tem produto do Puríssimo da Fazenda, tem os produtos de Vânia, que esteve aqui com vocês, Gado já da Bravo, Bela Mente, Gado Bravo, Cachoeirinha. Cachoeirinha. Então a Bela gente Serra. tem Bela Serra, isso mesmo. A gente tem produtos A gente locais. compra bastante lá na Polilac. Tem produtos locais. Iogurte, não, iogurte só vai achar Polilac. Polilac, mas Coalhada essas outras também. coisas, coalhada também. Coalhada Mas também. as outras coisas, tem mais Coalhada, manteiga, tem até manteiga do Puríssimo da Fazenda, né? coalhada, Letícia não gostava não de coalhada, não. Eu só como a da Polilac mesmo. Eu também não gostava, mas tive essa primeira experiência na Bona Sorte.
né? Você trouxesse Na o antiga Boa Sorte, que hoje está piriri, fechada. pipi. Aí trouxe a gente aperfeiçoar a receita com o fazedor também da receita, Da né? receita. Né? Trouxeram o Trouxe o fazedor. fazedor da É o receita. piripipim, é ele E mesmo. aperfeiçoou com o nosso Inclusive, leite. vamos deixar já o convite público para ele vir falar sobre É, ele a deve experiência dele na parte de produção, senhor Ó, Janiel. eu estar acho bem, convidado já. eu acho bem bacana ele compartilhar isso, porque assim, ele é educador físico, tá? Isso. Então ele ainda começou dando aulas ali de educação física, ele pode falar um pouco da história dele. Começou lá na Boa Sorte, eu acho que ele era auxiliar lá do setor de compras, de estocagem lá de produtos, embalagem, enfim. Depois passou para o setor de compras, depois ele foi para a produção, e da produção ele assumiu a responsabilidade da produção, né? Mas o que é interessante é que é um perfil e uma característica que está muito difícil no nosso ramo, tá? Eu estava comentando com pessoas do ramo esses dias que eu digo, ó, se eu tenho eu tenho uma loja de roupas e eu quero contratar uma gerente para essa loja de roupas, eu vou ali com um salário X, tá? Vou segurar um pouquinho os valores para preservar todos, mas eu vou ter ali um salário X, né? E eu vou conseguir contratar uma pessoa que já tem experiência, ou que tem ali a noção da coisa e vai tocar. Se eu colocar hoje 3 vezes mais esse salário que eu pagaria lá numa loja de roupa para um gerente de laticínio, eu vou achar ele? Eu nem tenho a pessoa para achar. Depois eu preciso competir com salários e Com outros benefícios, mas eu não outras tenho a empresas. pessoa para contratar. Não tem. Então eu não tenho. Se eu disser assim, é Acho X que é a mil eu acho que é a reais o maior salário, dificuldade eu não da tenho cadeia. esse tipo de profissional, tá? E aí é o tipo da pessoa. É muito que vai do perfil da pessoa. Aí eu vou voltar lá naquele primeiro episódio que a gente gravou. Você falando, eu agora lembrei que uma das perguntas que a gente fez para você foi em relação a qual seria Característica. não só a característica, mas qual seria a mensagem para essas pessoas que querem entrar no ramo. E eu lembro que uma delas foi a questão de você estar disposto a aprender. Hoje, qual é a mensagem que E você vai dar um ano depois? estar disposto e ter a proatividade. Continua sendo a mesma coisa. É um ramo que permite você chegar sem o conhecimento técnico, sem a formação técnica, e hoje ter uma bagagem que é requisitada por vários laticínios. Então hoje a gente tem noção, né, que propostas podem chegar ou vão chegar ou já chegaram, vou manter a privacidade né, que vão chegar propostas de ter uma pessoa requisitada no mercado que não era ali do ramo, é diferente do médico que ele precisa ser médico para exercer aquela profissão. Então a gente tem muita oportunidade, tem carência. Então se você tem o interesse Você e pode tem se a destacar. proatividade, você pode, dentro desse mercado, se destacar. Ah, mas minha empresa não me dá oportunidade, mas você vai estar sendo visto por alguém. Pode ter certeza que alguém vai ver e vai dizer, ó, fulano é um funcionário bom, ele está subvalorizado lá. Ele tá ali perdido, né? Está perdido, ele não vai se desenvolver lá. Então vem alguém E e leva você. Então, se você quiser crescer dentro desse mercado, se você tiver o interesse, tiver a proatividade, você vai embora. Sabendo de todas as dificuldades em todas as partes da cadeia, né? Lembra da história do fermento? Pronto, tá no é mais ou ambiente menos isso. perfeito. Vai chegar o momento que você vai ter aquela oportunidade, vai chegar o momento que você, querendo atingir isso, você vai ter que trabalhar de 6 da manhã à meia-noite, tá? E vai chegar o momento que você não pode mais fazer isso, você precisa trabalhar de 7 da manhã até 6 da tarde no máximo, de segunda a sexta, dentro dessa sua carreira profissional. Então, quando chega o momento que você precisa ficar um pouquinho mais no trabalho, você vai embora, São as curvas já da perdeu. bactéria, né? São as curvas da bactéria. Você perdeu o time. Aquele fermento que você perdeu naquela batelada Acabou-se. já era, morreu. Não tem chance. Tem que Então, inocular de vai ter o novo. momento que você realmente vai trabalhar. Eu, na consultoria,
Meu Deus, tinha momento que eu nem... Se eu Eu lembrar... agora, vamos voltar lá na consultoria, né? Quando eu comecei a trabalhar nesse segmento, foi acompanhando Jorge Martins, né? Foi a oportunidade que eu tive, foi com ele. E George era uma máquina de trabalhar, literalmente. Eu acho que eu me viciei em trabalho depois que eu comecei a trabalhar com ele. E não é viciar em trabalho, mas eu entendi a importância de dar o gás naquilo que eu estava fazendo naquele momento, né? Até no momento que nós estamos vivendo hoje. De ter esses horários de, por exemplo, 5 horas da manhã já estar acordado trabalhando e dormir super tarde e ter uma rotina louca que muitas vezes nós internamente conversávamos. Como é que ele dá conta de fazer tanta coisa? E depois foi que eu percebi que é justamente isso. É o timing que você vai conseguir dar o seu melhor, né? Então, se você não fizer isso, você não vai conseguir. Graças a Deus, hoje eu já tô na geladeira, que agora É, tô aí, trabalhando pouco. Tá só mantendo, né? Pega, agora tô trabalhando pouco. era Tá, raro, cheguei. e era raro os dias que você não chegava no final de semana na Poli lá, que George não estava lá trabalhando. Hoje, George já diz assim, estou de férias. Não, também não é assim. Como A gente assim, a George gente não está tem de férias. férias? Pode estar viajando. É, Só me perturbe Diminui, menos. Me perturba, tá me viajando, perturbe mas menos. não quer dizer que a pessoa Mas não tá não férias. trabalhando. Aí é um cargo que, por exemplo, Janiel, a gente não vai ter férias. Pode até viajar, mas mas em não vai ter comparação à férias. rotina que você tinha, Totalmente diferente. Ó, se imaginar. Vamos imaginar uma viagem que eu fiz pro Tocantins. Eu gosto muito de falar isso. Eu saí de casa 5 horas da manhã. Fui para Alagoas, atendi um eu fui cliente, com ele nesse certo? dia. Voltei antes de meio-dia, precisei ajeitar um carro, terminar uns packs, fazer algumas coisas. Meia-noite eu terminei. Meia-noite e 40 saí de Arco Verde. Cheguei no Laticínio, no Tocantins, 20 horas e 30 minutos. Eu dirigindo de meia-noite e 40 até 8 e pouca da noite, sem dormir. Eu dirigi 20 e poucas horas. Cheguei no laticínio, a gente ia ter uma visita de manhã, o rapaz da qualidade estava em casa, foi dormir porque estava cansado. Enfim, eu fiquei no laticínio até 1 hora da manhã, o hotel é na frente, 3h30 da manhã eu voltei pro laticínio. Então dormi 2 horas e meia, as últimas 48 horas, para receber os fiscais de 7h30, terminou com os fiscais, resolvi tudo, ainda viajei até Araguaína. Quando eu vim parar, eram as 7 horas da noite no carro, eu não sabia mais nem o Meu que eu estava nome. fazendo, eu estava, né? Então, sei lá, 40 e tantas horas praticamente sem dormir. Hoje, eu com certeza não faço isso. Então, hoje minha rotina é muito bem, muito tranquila, né? Em relação a isso, porque eu passei na fase, mas era a fase de não dormir, simplesmente não dormir. Ou dormir 1, 2 horas por dia. Então, pessoal, tô trabalhando 10 horas por dia, tô trabalhando muito. Quando eu trabalhava pouco, era 16. Era desse Pouco. jeito. Pouco era 16 horas por dia, né? Então eu sei que teve aquele momento. Na teoria, bonito era para estar trabalhando Preto, 8 horas foi por dia de atender um segunda a cliente, sexta. É muito falou simples, atender, mas eu não optei por ser funcionário público, que ele né? falou de tu Né? esses dias. Que ele Embora. fechou a consultoria e ele disse, mas rapaz, chegou aquele menino aqui, bem novinho, saindo da faculdade. Já tinha rodado a da Green, voltando. Aí veio me pedir, eu vou dizer o valor, que era pouco mesmo, R$ 200. Não, Não, rapaz. 200, mas foi o quê? Foi alguma coisa que tu resolveu na Dagra. Ah, tá. Aí ele Não disse, é dos não, fixos, não. Com os fixos eu comecei Não, com era não. 300, viu? não, era não. Aí ele, Sim, sim. R$ 200, meu filho. Aí ele disse que disse R$ 200, aí tu disse, tá muito, é? Com medo da reação dele. Disse, não, rapaz, aí deu dobrado. Aí pagou dobrado. Ele disse, ele saiu daqui tão satisfeito, saiu no unir aqui, o pobre. Já tinha rodado pra lá e pra cá. O Mono, depois vendi o Uno, fiquei andando de lotação, até comprar o outro carro, mas é Foi. besteira, né? É Isso besteira. ninguém vê, não. Quer Isso saber ninguém só do vê, que. É a porque, sorte. porque é a sorte, realmente é a sorte. Mas quando eu trabalhava menos, era 16 horas por dia. Aí não Então eu tinha rodava hora, 11 a 12 mil quilômetros por mês, né? Então dirigia muito. e não tinha hora da gente mandar mensagem É, para Jorge perguntando o que fosse, ele respondia. mais ou menos isso. Hoje eu já tô na geladeira.
Graças a Deus já passei pela fase do Tá fermento, agora tá tô só. segurando, só. Tô em outra fase, ainda bem, mas sabendo que essa fase que a gente passou foi muito importante e eu queria ter passado. Então, se eu não passasse por isso, qual seria o resultado que eu teria hoje? Então, eu preciso ter isso muito claro. Então, quem quer crescer nesse ramo precisa entregar muito. Então, você precisa abrir mão de muita coisa para poder chegar, porque não adianta. A conta é muito simples. Conhecimento e essa experiência, ou você vai ter com o tempo, se souber usar e aproveitar essas oportunidades, ou você vai comprar para isso. Ah, eu não tenho experiência, eu não tenho tempo de formar uma pessoa feito Janiel. Ah, então eu vou comprar, vou pagar X. Se tiver no mercado, você vai Se tiver procurar e vai pagar disponível, né? o preço que está no mercado. É. Então é simples, não tem segredo. Ou você paga pelo conhecimento, ou você vai adquirir ele com o tempo e com as oportunidades que tem. Então, quando alguém chegava para mim, eu queria que você fizesse uma consultoria em Minas Gerais, por exemplo, que eu fui no Cidadão. Eu disse, é X. Ele disse, é muito caro. Eu disse, pago minha passagem e minhas despesas que eu vou. Não precisa pagar nada. E saía daqui de graça para ir Pra viver conhecer a uma realidade experiência. que não é a minha, né? Então, atendi muitos clientes que não compensava financeiramente, né, para Quem poder ter nunca? a experiência. Quem Simples nunca? assim. Então, se você chegar e falar, não, eu só saio de casa, é feito um MOOC, que a gente aqui em Garanhuns, que a gente vai local, cara, só para eu ligar meu caminhão é R$ 600, mais o deslocamento. Pronto. Menos não, ele nem vai. Eu não era assim. Então, não, paga o Tem deslocamento, vezes que a paga gente coisa que eu vou me embora. tem Às vezes vezes a que gente a gente paga paga para pra trabalhar. paga para atender. É, Mas aí quem é que tem essa visão, essa noção, né? Então são muitos poucos ali dentro do Do nosso estabelecimento mercado que também. querem fazer esse percurso, Não só dentro do esse crescimento. estabelecimento, mas de forma geral, no nosso mercado, são poucos. É isso aí, eu até diria que serve para todas as áreas, todos os azar. segmentos. Então é o perfil da pessoa também, tanto de querer aprender como de estar ali disponível E de para abrir mão de entregar algumas coisas resultado, para né? depois ganhar essa experiência que é necessária para o mercado, para depois se destacar. Mas as pessoas querem começar aqui. Não que seja fácil também, mas enfim, É, mas Não, não é fácil, mas são nada é tem que fácil. escolhas, né? percorrer. São escolhas. Porque quando eu comecei na parte de consultoria, eu tinha um carro, um salário do mês, a coragem, e eu tive a sorte de ter o suporte de George. Então, por muito tempo, e ainda hoje, muitas coisas que eu tenho dúvida, que eu tenho receio, eu vou lá bater na porta dele, eu mando uma mensagem logo para saber por onde ele anda, For de legislação, não me pergunto mais. Mas para enfim. aperrear, né? E eu sabia onde eu estava, mas eu também sabia e sei aonde eu quero chegar, né? Então, esse processo aí você tem que ter muito o que eu quero, o que eu desejo. Pra gente, como é que tá nosso tempo aí? Como é que tá Olha aí, nosso tempo Edson. aí? Não, Ó, velho, então vai mandando, passar ó, 2 horas, velho. conversar mais. Estão dizendo que o papo tá bom e pode conversar mais. Ai, meu Deus, já. Sangue de Cristo tem poder. Enfim. Oh, meu Deus. Vamos lá. Tem uma tendência para 2026 que não é tendência do mercado, mas deveria ser tendência no estabelecimento. Ou na fazenda que você tá, ou no estabelecimento. Trabalhar mais as pessoas. Capacitar as pessoas. Não precisa ser no Laticínio 360, embora seja o melhor que você vai encontrar no mercado hoje, para capacitar os seus líderes nos laticínios, tá? Não precisa ser no Laticínio 360 e não é sobre curso, tá? É sobre capacitar as pessoas e olhar internamente para os seus processos, né? Então a gente sabe que todo laticínio, todo, do grande, da multinacional ao pequeno, tem coisas para fazer para melhorar. Isso é coisa do dia a dia. Agora, ter a cultura, né, de olhar para as pessoas e de investir nesse conhecimento, eu acho que é uma tendência que o dono de laticínio precisaria captar para ele. E dizer assim, é uma tendência que eu vou colocar no meu laticínio, porque quando a gente vem aqui falar em tendência, a primeira coisa que a gente pensa é mercado, né? É o whey, é a processada, é não sei o que, é o fracionado. Então, e a tendência interna nossa? Qual vai ser minha tendência para 2026?
Então, o laticínio precisa responder essa pergunta. E se tem uma coisa que eu acho que vale a pena, quer dizer, tenho certeza que vale a pena investir, é no seu pessoal, né? Nós falamos um pouco no começo do episódio em relação à questão de localmente nós temos uma dificuldade em formar essas pessoas, né? Nós não temos muitos cursos. Na nossa região, a gente tem que mandar muito pessoal para fora. Será que é uma tendência começar a trabalhar essa questão aqui? Ó, a gente já teve aqui um curso bem bacana, na carreta do Senac. Senac. É Senac, né? Senai. Senai, acho que é no Senai. Com a Aécio. A Aécio era quem tocava, a Aécio Roriz, eu não sei. Acho Inclusive, o que... doutor Wilson falou dele quinta-feira. Então a Aécio fez esse trabalho e era um trabalho bem bacana, a carreta bem estruturada. E ele passava uma semana lá em Venturosa, então capacitava os queijeiros. Era uma oportunidade das pessoas sair um pouco ali do seu campo de trabalho, ouvir um treinamento, uma capacitação que a gente perdeu. Então, algo do tipo seria muito válido, porque essa carreta poderia passar aqui novamente, poderia ir para o Ceará, poderia ir para Paraíba, enfim. Então, pode ir para Alagoas, para a região de Leite. Então, vai para Batalha, vai para Major Isidoro, vai ficar lá 15 dias fazendo esse curso. E foi uma coisa que a gente perdeu, né? Então, quem estiver ouvindo, principalmente aí os gestores ou representantes, né, de Senai, dessa coisa toda, se voltasse, uma vez eu respondi uma pesquisa do Senai, acho que foi o ano passado, e eu bati nessa tecla. Eu disse, como é que o Senai pode ajudar a indústria? Eu disse, voltando à carreta, né? Então a gente tinha a carreta, tinha uma coisa ali itinerante que você fazia essa capacitação, e a gente perdeu isso. Então é uma coisa que a gente precisa, mas um exemplo, eu enquanto Polilac sozinho criar isso, Não fica tem como, pesado, com né? certeza. Então a gente teria que fazer uma coisa aí em organização, em sindicato, e de repente ter uma estrutura dessa para você preparar e capacitar. É uma mobilização que Mas precisa eu acho ser que é feita. super válida e nem deve ser tão. Não deve encontrar tanta dificuldade para ser instalada novamente. Não Alguém, sei. alguém precisa puxar essa campanha. Pode ser o Milkspot aqui. O Milkspot puxa a Fazer o campanha, apelo, né? faz o AUE, conta com a gente um pouquinho, que nós somos pequenos, para participar e contribuir. Então, a gente sempre participa ali como pode, a gente tenta incentivar. Enquanto não chega, essa. Enquanto não Tem, chega, tem o Laticínio 360 que auxilia muito. tem um lado assim 360, mas tem uma coisa que eu acho é, muito válido e a gente faz muito pouco, é intercâmbio. Então a pessoa diz assim, mas eu tenho dificuldade de ir no outro laticínio, fulano não me recebe. Tem laticinista realmente que não Que não recebe o abre as outro, portas, tudo não. certo, sem problema nenhum. Eu mesmo já bati a cara em um laticínio, que não deixaram a gente entrar nem do lado de fora ali do pátio. Sem problema nenhum, e tem muitos que você vai ser muito bem recebido. Então é uma troca de experiência muito válida, o intercâmbio. Então eu sou muito a favor dele. O ano passado a gente fez, esse ano fiz de novo, né? Então esse ano foi eu, Janiel e Genilson, um colaborador nosso, né? Que inclusive nunca tinha andado de avião, andou de avião, a gente passeou um pouco no Rio de Janeiro, ele voltou além da experiência no laticínio dos queijos, a experiência da viagem também, ele disse, foi muito válida. A gente sempre, quando tem alguma atividade dessa, tem uma avaliação que faz interna, né? Então, a gente tenta fazer esses intercâmbios aqui também, né? Esse ano também a Alisson foi para Paraíba, passou uns 3, 4 dias no laticínio lá na Paraíba. Então, a gente sempre tenta fazer isso e eu tento também fazer muito, né? Então, tive num local que disse, você já conhece a fábrica tal? Eu desconheço, não. Aí ele disse, pois eu vou organizar para você ir conhecer. Deve ser uns 700 quilômetros daqui. Eu disse, marca a data que eu vou. Não quero nem saber. Eu tenho certeza que alguma coisa eu vou aprender. Então, o intercâmbio pode ser com um vizinho, pode ser um pouco mais distante. Mas tem gente que com certeza abre as portas e você consegue Tirar uma começa a abrir a experiência. mente e até ir colocando naquele funcionário, naquela pessoa que foi,
essa percepção da diferença, porque Janiel mesmo bate lá, diz, rapaz, o pessoal trabalha aqui, mas não sabe como é trabalhar em tal empresa, como era o trabalho lá na outra empresa, porque nunca trabalharam em laticínio, não tem a realidade de outro laticínio. Temos nossas dificuldades também, como todo empreendimento. Mas aí a gente vai para outro canto e vê uma realidade de um jeito, vai para o canto vê do outro. Até mesmo se ele não vê uma coisa boa e vê uma coisa ruim, ele vai dizer, eita, passa a valorizar mais o que ele tem em casa, né? Vai dizer, no Não meu pelo menos acontece isso isso, aqui né? é mais bacana. Eita, no meu eles oferecem almoço, no de lá a galera A leva estrutura é marmita. Um melhor, né? exemplo, uma coisa assim, Básica. básica, só dando um exemplo, mas tem muitas coisas que você aprende, tanto que é bom como que não é. Então eu sou muito a favor do intercâmbio, fiz isso a vida toda, principalmente em viagens, então gosto muito de viajar e de observar, né? O iogurte nasceu de uma observação do supermercado em Porto Velho, né? Então eu estava lá em Rondônia andando, só para conhecer Porto Velho mesmo. E eu disse, qual foi a melhor coisa de Porto Velho? Eu disse o Yogo Milk. A primeira coisa de Porto Velho é o Yogo Milk. Então esse intercâmbio é muito válido. O curso traz uma bagagem bacana, inclusive para quem não é da área e vai começar e você conseguir trabalhar ali no laticínio. Mas eu acho que fazer um intercâmbio é uma coisa que É muito tem que válido, estar na né? moda e é muito válido. Pode pedir, né? Vai ao ar, mas eu vou pedir assim. Se ele Música no negar, Fantástico. se ele negar, a gente corta e edita, né? O quê? Quem sabe não rolasse algum cupom de desconto com algum descontozinho pro Milk Spot para quem assistir esse episódio até aqui, né? No 360. Tem que ter visto todo. Botar Milk Spot 15, 20%. Tem que falar com o Paulo Henrique. Mas a gente consegue. Deixa aí na descrição do vídeo. Vai ter um cupom Milk Spot X. Embora neste momento o carrinho esteja fechado, tá? Mas quando abrir o carrinho eu vou deixar o cupom sempre válido. No Não sei de Mixpot. quantos por cento. Mas eu vou ver com o Paulo Henrique, que é quem certo. tá operando, e as outras pessoas que trabalham no projeto, pra gente ver de quanto vai ser. Mas pode deixar aí na descrição do vídeo, ou então colocar aqui na legenda, quando a gente decidir quanto vai ser, que eu não consigo dar essa resposta agora. E quando o carrinho estiver aberto, eu vou deixar o cupom Tá sempre válido. Pronto. Tá fechado. Combinado. Fechou. Se for pouco, é porque o negócio tá apertado. Mas enfim, Outra coisa é o projeto da Milk 2027, né? 2026 nós não temos Milk. isso. Milk Experience 2027 vai ser lá em Recife, no Expo Recife. É um espaço novo, menor ali do que o centro de convenções, perto do novo hotel, então você já pode fazer sua reserva. A gente já tem data 13 e 14 de abril de 2027. Então já pode fazer a reserva no novo hotel ou na Marina, se você chegar de barco, também vai poder deixar o seu barquinho lá Mari. lá na Marina, já fica hospedado no hotel, é atravessar a faixa de pedestre e Será que vai chega no ter local Milk do na evento. Milk 2027? Milk Spot vai estar lá na Milk, como esteve nessa última edição, né? Esse ano. Com certeza vai estar lá para gravar um monte de gente bacana. A gente vai mudar um pouquinho o formato da feira. Agora em janeiro a gente começa a comercialização dos estandes, tá? E Léo tá chegando esses dias, semana que vem ele tá por aqui. A gente vai ter uma reunião, inclusive vamos simular o stand já como vai ficar o stand da Milk. O stand vai ser da Milk para apresentar os parceiros que vão comprar. Tá bem bacana o evento de 2027. Não posso revelar mais muitas coisas. Muito Já falei spoiler não, né? a Já. data, o local, enfim, mas a gente aprendeu muito nessas duas edições e tenho certeza que a gente vai crescer muito em 27 e vai se consolidar muito no mercado a partir de 27. Então a gente começa a trazer uma estrutura que a gente pensava lá no começo e acabou não conseguindo executar. Então, um evento muito mais profissional, com muito mais oportunidades para toda a cadeia. É isso. Muito obrigada, Jorge. Foi muito melhor do que da outra entrevista. A gente conseguiu uns 40 minutos, a gente já vai quase 2 horas aí de conversa. Conversa super Conversa. válida. Só E Fluiu muito bota num melhor, ponto né? 5 para poder, pra poder dar Fluiu muito conta de ouvir. melhor a conversa, né? fluiu. E agradecemos bastante por ter aceitado novamente gravar e por ter acreditado no projeto desde o começo.
Foi, o Estamos- nome, inclusive, foi George que deu. Que a gente não tinha ideia. E a meta da data da gravação do primeiro episódio também foi George. Esse não tinha saído, não, do papel. Foi, mas eu juntei lá com as ideias que já tinha e Deu acabei certo. solicitando, ou acabei indicando, sugerindo uma junção lá das coisas que já tinha. Eu que agradeço, estou à disposição, converso muito. A gente nunca sabe de nada nem de tudo, né? Então, mas o que a gente tem é para compartilhar também. Então, esses 15 anos de experiência ajudam um pouquinho a gente trazer alguns insights para quem está começando, para quem quer ter um rumo ali, né? E poder, dentro desse mercado, que é um mercado desafiador, né? Colher resultados e conseguir gerar oportunidades também. Então, esse é um pouco do nosso compromisso. Sempre foi o compromisso enquanto leites e derivados, né? Fortalecer a cadeia e, consequentemente, gerar oportunidades para aquelas pessoas que estão envolvidas nisso, desde o produtor rural até quem faz a comercialização dos produtos. Então, estamos por aqui. Acompanhe a gente lá no Leites e Derivados. Se estiver precisando de uma capacitação um pouquinho mais aprofundada, vai lá no laticínio360.com.br, dá uma olhadinha no curso, conversa com o pessoal, vê a ementa, vê se faz sentido ou não. Tem 15 dias para devolução gratuita, se você não gostou do curso. Não precisa dizer o motivo, embora a gente vá perguntar, tá? Mas você vai receber seu dinheiro de volta ali, então tem 15 dias de garantia. E mais do que isso é estar sempre atento. Eu acho que eu trago a máxima do desenvolvimento sustentável de novo para aqui, para o nosso setor. Pensar global, acompanhar sempre o que está acontecendo, mas agir local. Então a gente precisa estar acompanhando o mercado internacional, nacional, enfim. Mas a gente precisa agir localmente de acordo com o que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Pois é isso, minha gente. Obrigada para você que ficou até aqui. Siga, vai estar tudo descrito também, que o George falou. Vai estar o site do, do Laticínio Laticínio 360, vai estar o arroba do Leites Derivados, que ele sempre está com alguma novidade ali, então é bom vocês seguirem, acompanharem também. Vai estar o cupom de desconto, que ele vai ter decidido também quanto muito é. importante. Vai estar nossos arrobas. E é isso. Muito obrigado. Não, Siga. peraí. Faltou compa- isso aí, Eu ia mulher. dizer, tem paciência. Siga, compartilhe, ative o sininho se você ainda não ativou, que já era para estar inscrito no canal também. E é isso. Acho que não faltou nada, não. Não, faltou não. Compartilhe com um monte de gente. Faltou comentar, né? Comente se foi bom, se foi ruim também, porque ajuda. Bota só uma carinha lá, né? É. Qualquer coisa. Até a próxima.